Muito bem, diante desta pandemia ou pandemônio de coronavírus sobre o qual estamos vivendo, é claro que temos que tomar cuidado. É claro que, né, o nosso bom senso tem que se intensificar, sobretudo agora, e devemos respeitar também, né, as normas, né, as medidas protetivas instituídas pelo governo, né. Afinal de contas, realmente não sabemos o que está acontecendo, né. Só vamos compreender isso daqui a algum tempo, talvez leve até mais de um ano, para que a coisa tome uma forma, se torne história definitiva. É como uma breve análise que o professor Olavo fez, não do Apocalipse, do texto do Apocalipse, mas do que ele representa. O Apocalipse representa o fim dos tempos históricos, quando a história do universo e da humanidade ela toma uma forma definitiva e pode ser julgada. Entende? É a mesma coisa. Né? Então é claro que devemos ser responsáveis, pois não sabemos com o que estamos lutando exatamente. E é óbvio que essa crise, essa epidemia, ela vem acompanhada, sim, de uma agenda política e ideológica e, por trás disso, certamente há uma intenção de engenharia social. Isso está mais ou menos claro. Né? Então, eu acho que não existe momento melhor do que esse, do que nos tornarmos mais responsáveis. Né? Já que nos evangelhos, quando Jesus diz, cheguei aqui e todos estavam dormindo, é mais ou menos isso. Ou quando ele diz, é preciso que venha um escândalo, me parece mais ou menos isso. As pessoas precisam acordar. Às vezes nós vamos entrando num torpor, uma vida meio anestésica, ou como tem acontecido ultimamente, aquelas picuinhas sobre as atualidades políticas, e de repente, pum, bate uma crise e as pessoas têm que estar prontas para se unir, independentemente da sua crença, da sua opinião política. Vou dizer opinião, né, gente? São poucas as pessoas que realmente entendem política nesse país e que estão qualificadas para falar sobre política. Eu estou só aprendendo sobre política. Uma pessoa que entende bem sobre teoria do Estado e sobre política, por exemplo, é o professor Olavo de Carvalho. Isso é inegável, quer você goste dele ou não. Né? Então, esse é o momento que vai exigir mais amor ao próximo do que de costume. Né? Não sei se eu posso me expressar assim. Deveríamos sempre ter um intenso amor ao próximo, independentemente das situações. E é claro também que tem algo que deve ser recordado aqui quando Jesus fala nos evangelhos. Tenha cuidado, né, com aqueles que podem matar o seu corpo, mas tenha cuidado, um cuidado ainda maior com aqueles que podem matar a sua alma. Ou seja, isso tudo, gente, o inimigo pode ser, pode estar aqui dentro. Né? Quando você lê os Salmos, os Eclesiastes, os Provérbios, você percebe que, né, a malícia, a visão suja, né, a má intenção, tudo isso está dentro da gente. Essas coisas são espelhos. E completando aqui, como o Vitor Franco, o Dr. Vitor Franco fala, o problema não é ter isso, o problema é o que fazemos com isso. Entendeu? Na medida em que estamos propensos a pecar em, vamos dizer assim, em caminhos variados, né, por meios variados, né, podemos enveredar para esse, para aquele caminho errado, nós temos que estar não só atentos, mas também dispostos a mudar isso. Você pega lá um clássico simples da literatura, que é do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, é como uma psicanálise demoníaca da alma humana. Né? Ou como Dostoiévski descreve, ou como todos os grandes escritores da humanidade, sejam filósofos, poetas, cientistas, historiadores, religiosos. Né? Nós temos que compreender, gente, que a responsabilidade ela não é social, ela é interior. Quer um exemplo disso? Uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu amo muito na minha vida e da qual divirjo,
em opiniões políticas, né? Estávamos conversando e eu decidi compartilhar com ela um post sobre as atualizações aí da ação governamental a respeito da epidemia. E nesse post estava lá bem detalhado todas a, a, as últimas sanções do presidente Jair Bolsonaro a respeito da disponibilização de leitos e mais verbas para os hospitais, né? E também a abertura dos estádios, né, de futebol para leitos provisórios. E essa pessoa respondeu com um acento de ironia, com um acento de deboche, tipo, nossa, grande coisa. Porque esta pessoa, ela não aceita a presença deste presidente. Esta pessoa ainda acredita que o governo passado, ou seja, o governo PT, né, regido primeiro no primeiro escalão por Lula e no segundo por Dilma, né, fechando ali numa decadência com Michel Temer, na visão dessa pessoa, este governo estava prestando um verdadeiro serviço para o povo brasileiro. E esse governo acabou sendo sabotado, de algum modo, por pessoas que são, entre aspas, inimigas da pátria. Mas pensa aí, gente. O governo Bolsonaro está iniciando o seu segundo ano. E é claro que já existem escândalos ligados a ele. Mas compare. Porque se é para pegar o mal maior e o mal menor aqui e colocá-los na mesa, compare os escândalos que ocorrem no governo Bolsonaro e isso que estamos já vivendo na era, né, em que na era digital avançada, em que as informações correm, claro, já tem muita fake news, mas as informações positivas ou negativas correm assim o mundo em questão de segundos. As pessoas, né, mesmo os mais pobres, as pessoas de mais baixa renda, podem adquirir um aparelho celular com capacidade de bater fotos e de registrar vídeos, e essas pessoas estão flagrando situações, né, das mais variadas por aí e lançando isso nas redes sociais. Então, mesmo com toda essa agilidade e quantidade de informações a que estamos afeitos agora, ainda assim, os escândalos que estão permeando o governo Bolsonaro sequer chegou aos pés dos escândalos, né, que fizeram a história do governo PT. Você já nos 2 primeiros anos do PT você já tem desvio de dinheiro e um assassinato de um membro do partido, no caso o prefeito Celso Daniel, né? E ao longo do tempo a coisa vai culminar, né, passando pela corrupção institucional, cultural, a corrupção na educação, né, além da, de todo o perigo ao que o nosso querido ex-presidente, senhor Luiz Inácio, expôs à soberania da nação, abrindo as portas para todo tipo de comunista e de grupos, né, revolucionários. Né. Você tem ali o próprio Fernandinho Beiramar e as suas ligações com as Farc, né. E tudo isso ainda culminando ali na Lava Jato, com todo aquele gigantesco, colossal esquema de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, desvio de verbas, que é trilionário. Tudo isso está muito acima dos poderes do presidente Jair Bolsonaro. Com tudo que o atual presidente ele não tem essa capacidade. Ele não tem capacidade de gerar uma situação criminosa como foi gerada no PT. Como eu estava explicando no vídeo anterior, estava conversando com uma outra pessoa da minha família que ainda insiste em levantar a bandeira petista. O, o Lula nunca foi incoerente e nem cometeu erros. Nunca. Ele agiu exatamente conforme as pautas do PT. Todos eles, todos os membros da cúpula do PT fizeram exatamente o que queriam. As metas deles foram cumpridas. Só elas não chegaram à sua, ao seu objetivo, né?
não foram a cabo porque a lei interferiu, né? E já interferiu tarde, já com a presença ali do então juiz Sérgio Moro, né? E o que acontece? As pessoas que não aceitam a queda do PT e a ascensão do Bolsonaro, né? Pessoas que se colocam como petistas inveterados, elas passam grande parte do tempo mais preocupadas em caçar motivos para se derrubar o Bolsonaro, ou pelo menos desmoralizá-lo nas redes sociais, né? Do que preocupados com a nação. Preocupados, sobretudo agora, que estamos vivendo uma situação bastante tensa e periclitante, né? Afinal de contas, temos aí a saúde pública tentando atender isso. Então, você vê que esse é o momento de haver união. E o que acontece? Aqueles mais fanatizados por um movimento de esquerda acabam, né, enveredando mais para o caminho da divisão, né, do distanciamento, né, da hostilidade, né, da ironia, do deboche, né? Ou seja, não estão interessados em unir, estão interessados em desmoralizar o atual governo para que aquilo que eles acreditam que é um governo comunista, socialista, volte ao poder e assim satisfaça as suas consciências, né, as suas convicções e, no fim das contas, o seu orgulho. É isso que está acontecendo, gente. Eu sou eleitor de Bolsonaro, mas eu cobro dele, né? Eu me oponho a ele quando é necessário, mas também o apoio quando é necessário. Muita gente de bom senso está fazendo isso por aí, né? Então, gente, se trata de ter bom senso, né? De acionar mais aí o bom senso, intensificar o seu bom senso e abandonar o seu orgulho, né? Abandonar a sua atitude teimosa, a sua obstinação em acreditar que apenas um único grupo de pessoas pertencentes a tal partido e a tal ideologia pode resolver o problema do país. Eu conheço pessoas, infelizmente, da minha família que trabalharam e trabalham na Petrobras e ainda acreditam que o Lula é inocente, né? Quer dizer, essas pessoas sofreram, claro, não foram totalmente prejudicadas, mas em parte, numa pequena parte, graças a Deus, porque eu não quero o mal dessas pessoas, muito pelo contrário, mas numa pequena parte foram lesadas justamente pela atitude do seu ex-querido presidente, Luiz Inácio. Ele ajudou a quebrar uma boa parte da Petrobras, né? E ainda assim, essas pessoas estão, parece, mais interessadas em desmoralizar esse governo devido a um ranço que fica ali, psicológico, do que perceber a situação objetivamente, né? Não conseguem observar um único traço positivo, sendo que tem vários traços positivos nesse governo, né? E é muito fácil perceber como o Bolsonaro não tem a capacidade criminosa do Lula. Primeiro de tudo, a gente já pode distinguir esse governo do outro, porque se o governo PT já é explicitamente ligado ao comunismo e ao socialismo, então qual que é a melhor maneira de se compreender isso? É estudar a história do comunismo. Mas a história. Você procurar as fontes, né? As fontes mais confiáveis. Ou, pelo menos, beber em todas as fontes para ter um contraditório e perceber qual é o tamanho disso e o problema, o terrível problema que isso representa, né? Sobretudo para a humanidade a partir do século XX. E se um governo que quer reger um país está fundamentado nas pautas de Karl Marx, de Lenin, de Trotsky, de Stalin, de Mao Tse-tung, de Fidel Castro, enfim, de Evan Hoxha,
Você vai conseguir acreditar que esse é um governo que vai fazer bem para o seu país? Então você me diga quais são as pautas comunistas do governo Bolsonaro. Ele até está sem partido, então ele comete erros, mas quando ele é pressionado ele volta atrás. É um governo que está tenso e dividido por dentro. Eu acho menos pior isso, porque aí você tem uma espécie de dinâmica e de flexibilização. Pode ser consertado, pode ser lapidado aos poucos. Pode se tirar aqui, conserta aqui, estraga ali, conserta lá, volta atrás. O próprio chefe de Estado fala merda, vamos lá, pressionamos, ele volta atrás. Então há mais interação. O outro, o governo anterior, era totalmente inflexível. Estava lá colocando resultados, colocando metas para o povo e o povo tem que ficar quieto, porque eles são os beneméritos. É assim que eles sempre agiram, não é? Agora, se o Bolsonaro é um fascista, é um assassino, então me digam, coloque uma estatística de assassinatos ou de crimes que estão ligados ao governo Bolsonaro. Agora, comparar as coisas nesse nível também não é bom. É uma mesquinharia. Então, o que eu posso recomendar mesmo aqui é que, né, que é uma coisa óbvia, não precisaria nenhum idiota como eu estar falando, é que esqueçamos essas diferenças provisoriamente e estejamos mais solidários, mais próximos. Intensifiquemos esses valores humanos que são fundamentais e que estão acima de qualquer partido político, qualquer ideologia. Ok? Era isso.